E como eu estava falando para vocês, o que acontece? O que acontece é que no Velho Testamento, muitas pessoas não conseguiram entender o que Deus queria passar. E até hoje, no pleno século XXI, com tanta informação, com tantas coisas que você pode ouvir, as pessoas não conseguem entender ainda. Como assim, Neblina? O mais interessante é que as pessoas preferem mais sacrificar do que obedecer. E no final das contas, não é sobre sacrificar para depois obedecer, é primeiro obedecer para depois sacrificar. Isso é lógica, isso são fundamentos, isso são fatos bíblicos. E a gente tem que aprender que não apenas se sacrifique ao ponto de estar cansado de tanto se sacrificar, de tanto fazer, não, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer. Não. Deus se agrada mais com uma pessoa que obedece do que sacrifica. Pega a visão. Sendo que, se você obedece a Deus, você está indo de acordo com a regência bíblica, com a regência cristã, com as vontades de Cristo. Mas, Neblina, a palavra do Senhor vem dizer que houve momentos que pessoas sacrificaram ao Senhor. Sim, sacrificaram. Se você parar para analisar o Velho Testamento, muitos foram em sacrifícios. Mas também, se você analisar, muitos foram em sofrimentos. Porque eles tinham mais prazer em sacrificar do que obedecer. E no final das contas, sacrificavam, mas não aprendiam o que faziam com que eles abandonassem os seus maus hábitos. Então, a regência bíblica, a regência do Velho Testamento, não é sobre o quanto você pode sacrificar, mas é sobre o quanto você pode obedecer. Só que as pessoas não ensinavam assim. Tá entendendo? No Velho Testamento, a palavra do Senhor ela é encoberta. Os princípios divinos eles eram encobridos. As pessoas não deixavam com que outras pessoas pegassem e tivessem a capacidade, como tem hoje, de ler as escrituras e de entender. Muitas das vezes as pessoas dizem, não, a palavra do Senhor foi modificada muitas das vezes. Ela foi adaptada, ela foi moldada constantemente. Só que no momento desse modelamento, no momento que essas pessoas modelavam a palavra, você tem algo que você vai aprender no decorrer do tempo de leitura. E eu aprendi que, dependendo do que ela possa ser moldada ou lapidada, eu tenho que aprender aquilo que me dá a capacidade de entender o que Deus tem a me ensinar. Que significa, se eu me sacrifico ao ponto de fazer com que eu obedeça a Deus, aí eu tô certo. Mas se eu sacrifico sem obedecer, eu tô errado. 90% daqueles que obedeceram à vontade de Deus, eles foram prósperos, eles foram abençoados, eles foram iluminados e ele tinha luz para andar em qualquer caminho de escuridão. Por quê? A palavra do Senhor vem dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Todo aquele que obedecia às doutrinas divinas, às doutrinas cristãs, às doutrinas de Deus, eles conseguiram ter luz para andar em caminhos escuros. E muitas das vezes as pessoas distorcem a palavra de Deus. Não porque Deus diz, não é sobre o que você quer dizer do que a palavra passou para você. É sobre você entender que eu preciso obedecer à palavra que eu estou lendo. Então eu aprendi que a palavra de Deus ela não se baseia em estudo, ela se baseia em obediência. Todos aqueles, o maior exemplo dos homens da fé. Eu não estou falando de pastores, que eu aprendi que pastor não é exemplo. Pastores são pessoas levantadas para nos ensinar o que as escrituras de Deus nos passam. Eles têm a obrigação de aprender a Bíblia, de andar de acordo com os pontos e as vírgulas do que a Bíblia ensina, para nos passar o que Deus tem a nos passar, que significa os ensinamentos divinos. Tá entendendo? Amém? Amém. Só que eu aprendi que eu tenho que seguir a palavra de Deus. Eu tenho que honrar a palavra de Deus. Eu tenho que temer a palavra de Deus. Só que hoje no século XXI, pessoas temem mais ao seu pastor, mais a sua missionária, mais os seus líderes do que a Deus. Sendo que muitas das vezes escondemos dos nossos pastores e missionários o que fazemos de errado. Mas aprenda que você não vai esconder de Deus. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Deus, os olhos dele são como chamas de fogo. Ele nunca se apaga, ele nunca vai se apagar. Pô, Neblina, tu é um religioso. Sim, pra mim, eu não sou religioso, mas já que você acha que eu sou religioso, tudo bem, eu lhe entendo. É seu ponto de vista, é a sua questão. Mas eu aprendi que eu tenho que seguir a regência bíblica. Eu tenho que seguir os princípios que me ensinam a ser melhor a cada dia. Eu tenho que aprender a obedecer a palavra de Deus e seguir os fundamentos de Deus. Não seguir o que a liturgia passa. Porque liturgia vai de contrário a princípios. E quando liturgia vai de contrário a princípios, eu não estou alinhado com os princípios divinos. Tá entendendo? A palavra do Senhor ela foca só em uma coisa. De Gênesis, no Velho Testamento, ela foca em uma coisa: obediência.
Em Gênesis só fala isso. Só que o povo desobedecia demais e não seguia os princípios divinos. Eles preferiam mais desobedecer do que seguir a regência, do que seguir o que Deus impôs a eles. Por quê? Porque eles não aprendiam quem tinha a ensinar, sendo que quem deveria ensinar estava distorcendo a palavra e conduzindo o povo à destruição, a um caminho tortuoso e confuso. E se você parar para analisar, teve momentos que reis foram levantados, quando reis se colocavam no seu porto de rei, de governar, de governância. Houve momentos que sacerdotes, eles começavam a fazer uma grande busca, eles começavam a vasculhar os lugares dos pergaminhos, ou os lugares onde ficavam os livros dos reis. Para que, Neblina? Para que eles viessem ver o que estava faltando ali. Sendo que teve momentos que sacerdotes, eles encontravam o livro da lei. Olha só o que eu vou falar para vocês. Eles encontravam o livro da lei, e sendo que eles iam até o rei e diziam: rei, nós encontramos o livro da lei. E neste exato momento, quando eles encontravam o livro da lei e iam até o rei, eles liam para o rei. E de imediato o rei se olhava e dizia: nós estamos indo de contrário à vontade de Deus. Olha só, nós estamos indo de contrário à vontade de Deus. O que eu analisei com isso? Eu analisei que pessoas que deveriam ler o livro da lei e passar para o povo que Deus tinha lhe imposto e lhe ensinado, eles encobriam, jogavam o livro da lei lá embaixo. Que significava: isso daqui não tem como a gente ensinar, porque se nós ensinar, nós não vamos ter o que o povo tem a nos dar. Que significava poder, domínio ou riquezas. Porque se você parar para analisar, até o seu próprio povo explorava o seu povo. E o mais interessante é que os reis, tinha reis que quando eles se levantavam e via que não estava ensinando as doutrinas divinas, os princípios de Deus, eles iam lá e diziam: agora vamos seguir essa regência, vamos andar de acordo com essa palavra e fazer a vontade do Deus vivo. E o que acontecia? O povo era abençoado. Começava agora um povo se alinhar, um povo se organizar, um povo deixar de pecar, e no final das contas o reinado desse rei era próspero. Por que, Neblina? Porque ele seguia a regência divina. Eles não seguiam a regência minha imposta, ou de um pastor, ou de uma missionária, não. Eles seguiam a regência que vinha do céu, imposta na terra, para que a terra viesse ser conduzido por esta regência. Porque eu aprendi com a palavra de Deus que tudo que está ligado na terra será ligado no céu, e tudo que desligar da terra será desligado do céu. A partir do momento que eu me ligar com o céu, eu ligarei a terra, e quando ligar o céu e a terra andará de acordo com as vontades do céu. O que acontecia quando o rei começava a passar as doutrinas divinas, o céu e a terra se ligavam, e do jeito que é organizado no céu, o reinado desse homem começava a se organizar, porque tudo era no seu devido lugar, porque ele seguia os princípios, ele seguia os valores, princípios divinos. Não era princípios de homens, era princípios de Deus. Então que nós viemos a entender que se nós não seguimos a regência divina, se nós não seguimos a regência bíblica e a vontade de Deus, não se preocupe, vamos padecer. Não vamos culpar a Deus, não vamos culpar a Cristo, vamos culpar a nós, porque muitas das vezes estamos deixando de viver o que Deus tem a nos ensinar para viver o que as pessoas estão nos passando de contrário com a palavra de Deus. Então, às vezes, a culpa é nossa, por não queremos ouvir o que Deus tem a nos ensinar e por não querer ler o que a palavra tem a nos passar. O que a palavra do Senhor diz? O meu povo padece por falta de conhecimento, por vocês não quererem aprender os meus princípios e valores, por vocês não quererem viver o que minha palavra ensina, vocês serão dominados, vocês serão aprisionados, vocês serão acorrentados em doutrinas diabólicas que eu não queria que vocês estivessem, que eu não queria que vocês aprendessem, porque vocês, em vez de aprender o que cura, o que salva, o que liberta, vocês buscam aprender o que aprisiona, o que os acorrenta ao ponto de fazer com que vocês venham ser escravos, quando eu queria que vocês fossem libertos. Pega a visão, Brasil.